alegria recebê-los. São José do Rio Preto e região. Nós temos aqui representados até agora as cidades Jales, Novo Horizonte, Cajubi, Imbaú, Olívia, Mirasolândia, Polônia, Fernandópolis, Severina, Monte Azul, Mirassol, Badibacite, Rodoporanga, Tanabi, e se tiver alguma outra aí que passou e nós não conseguimos pegar. Auriflama eu aqui, né? Auriflama aqui, José Aparecido. Né? Nós vamos encerrar as atividades por volta de 18 ou 18h30. Assim que o Haroldo terminar, nós vamos abrir espaço para algumas perguntas que nós vamos passar o papelzinho para o pessoal fazer, não muitas, porque senão o tempo se vai, né? Então, depois, no finalzinho, vamos ter essa possibilidade de responder algumas dúvidas, né? Amanhã à noite, o Haroldo fala no Grupo Espírita Recanto de Paz de Ibiguá, das 19h30 às 21h30. O tema é o Sermão Profético. Outro detalhe, estão perguntando do livro do Haroldo, né, o Novo Testamento. A edição que foi feita, a primeira, está esgotada. Então não houve condições de trazer absolutamente nenhum livro. Temos que aguardar a outra edição. Né? Agora eu passo para a Yara. Boa tarde a todos. É uma alegria recebê-los. Nós fizemos tudo com muito carinho e de antemão foi uma equipe muito grande que participou, colaborou para que esse evento tivesse efeito na tarde de hoje. Cabe a mim apresentá-lo e logo em seguida passar a prece para o nosso querido José Carlos Chagas. Ele está aqui para ele fazer para nós. Não está ainda, mas vamos localizá-lo. E se não for possível, ele fazer. Então, Haroldo Dutra Dias, ele é juiz de direito, está já dentro da grande Belo Horizonte, atuando nessa área, e ele fez, como o Valdir falou, a tradução do Novo Testamento, que é essa obra aqui, infelizmente já esgotada, a primeira edição, 5.000 volumes. O que tem de diferencial nessa obra é o fato dele ter se baseado na tradução diretamente dos originais gregos. E que aqui tem também, fruto do seu estudo, desses recentes descobertas dos manuscritos do Mar Morto e também das pesquisas acadêmicas sobre a história do cristianismo, sobre o Evangelho. Essa obra tem do capítulo 1 de Mateus até os Atos dos Apóstolos. Mas seu estudo permanece, continua, e em breve nós estamos aguardando que ele termine até a tradução do Apocalipse e um projeto futuro, quem sabe, né? Os demais livros. Ele é estudioso do Evangelho e da doutrina espírita há muitos anos, é ainda relativamente novo em idade material, no entanto, em aquisições espirituais, é um espírito antigo, velho, e ele expõe com simplicidade, como muitos já conhecem, que não conhecem, ele nos leva a entrar dentro do Evangelho, do contexto do Evangelho, para que venhamos a entender as máximas. E a organização desse evento deseja para que todos aproveitem nessa busca que todos nós estamos das luzes espirituais. Um bom estudo para todos. Zé Carlos. Agora nós passamos a palavra para o Haroldo. Caros irmãos e irmãs de São José do Rio Preto e demais cidades do estado de São Paulo, eu confesso que já estava morrendo de saudade de voltar aqui. Tem 2 anos que não vinha e surgiu essa oportunidade de rever amigos, de ser recebido por esses 2 grandes amigos, que são Valdir e Yara, e poder encontrar vários outros e compartilhar os nossos estudos e reflexões em torno da doutrina espírita, porque hoje nós estamos reunidos aqui para, na verdade, estudar a doutrina espírita e estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita.
Essa é a razão do nosso encontro, essa é a razão da presença de todos nós aqui. Compartilharmos os ensinamentos da abençoada doutrina espírita. O tema é um tema empolgante, um tema difícil, um tema cheio de armadilhas e, embora os amigos espirituais, na codificação, na obra de Francisco Cândido Xavier, tenha nos alertado para o fato de que estamos, de fato, entrando na era do Espírito. Toda entrada numa nova fase é sempre um momento delicado e de experimentação. Por isso, nós estamos assistindo a um misticismo também muito grande. Como as pessoas não estavam habituadas a pensar como espíritos, pensar como espíritos imortais, nessa primeira fase, nesse primeiro momento em que nós adentramos na era do espírito, é muito comum nós encontrarmos irmãos e irmãs fascinados pelo misticismo, às vezes quase infantil. É por essa razão que nós podemos ler em muitos jornais, em páginas da internet, livros que são verdadeiros best-sellers, campeões de venda e que exploram a imaginação popular, exploram a crendice popular utilizando o tema do Apocalipse. E como há pessoas, às vezes invigilantes, ou às vezes por falta de um estudo mais aprofundado, há pessoas que acreditam em tudo. Em tudo. Qualquer coisa que você falar, a pessoa acredita. Então é preciso ter um cuidado muito grande com isso. Por essa razão, o título da reflexão dessa tarde é Apocalipse, mitos e verdades. Porque há muita coisa mitológica no estudo do Apocalipse. Há muita coisa que não passa de fantasia de quem interpreta o Apocalipse. Assim como há muita coisa na espiritualidade, nas obras sobre espiritualidade, que não passam de misticismo. Então é preciso aqui fazer aquela peneira que Allan Kardec fez muito bem quando entrou em contato com o mundo espiritual. Allan Kardec, independente do nome do espírito que assinava, independente do médium que recebia a comunicação, ele sempre submetia todas as comunicações a uma análise rigorosa, a um estudo rigoroso. Então é fazendo essas pequenas advertências que nós vamos navegar nesse rio caudaloso que é o Apocalipse. Nós tínhamos duas opções a fazer ao trazer um seminário, a abordar um seminário sobre o Apocalipse. Nós poderíamos abrir o livro do Apocalipse e começar a selecionar algumas passagens para interpretar. Um segundo caminho, que é o que nós optamos, é estudar as leis gerais que regem as profecias. As leis gerais que regem o aperfeiçoamento e a evolução dos mundos. Nós optamos por esse segundo caminho por uma razão muito simples. No tempo que nós temos aqui, nunca que daria para fazer uma interpretação de todo o Apocalipse. Então nós teríamos que selecionar alguma coisa, fazer interpretações soltas, não ia ser produtivo. Não ia ser produtivo porque ninguém aqui sairia com uma ideia formada, com uma ideia firme do que é Apocalipse, do que é profecia, sobre o que o Apocalipse está falando.
Então nós preferimos trabalhar com princípios, com leis gerais. É mais ou menos assim. Se você vai colocar um objeto no ar, seja um avião, um planador, o que quer que seja, você precisa necessariamente conhecer certas leis. Por exemplo, a lei da gravidade. Se eu desprezo a lei da gravidade, o que eu colocar no ar vai cair. Mas não é só a lei da gravidade. Tem leis de aerodinâmica e muitas outras. De modo que, para que seja construído um avião e para que esse avião levante voo, os técnicos que construíram essa máquina tiveram que aprender uma série de leis. Leis do mundo físico. Leis do mundo físico, que não podem ser desprezadas. Então não basta, por mais que você tenha fé em Deus, não adianta você fazer uma prece para o avião levantar voo. Não é? E se ele estiver caindo, não adianta fazer prece para ele parar de cair. Ele vai cair. Por quê? Porque existem leis físicas que regem os mundos e o nosso mundo, que nem o Criador as derroga. Por quê? Porque são leis perfeitas. Por que o Criador deixaria de aplicar uma lei que Ele mesmo criou? Então é nós que temos que nos movimentar, nós que temos que agir em consonância com essas leis. É assim em qualquer ramo do conhecimento humano. Ninguém produz um medicamento só com fé. É preciso técnica. Você precisa medir, precisa saber que substância que você vai utilizar para fazer o medicamento, você precisa saber qual a quantidade da substância que você vai colocar em cada comprimido. Porque se isso não for medido, se isso não for obedecido, você mata o doente. E nós poderíamos dar vários exemplos, mas acreditamos que isso já serve para dar uma ideia. Do ponto de vista espiritual, o mundo espiritual também tem suas leis sábias, perfeitas e inderrogáveis. A relação do mundo espiritual com o mundo físico, a própria existência do mundo espiritual também obedece a leis. Leis tão objetivas quanto as leis do mundo físico. E falar de apocalipse, falar de predição do futuro, é abordar as leis que regem o mundo espiritual e as leis que regem a evolução dos mundos. E é sobre isso que nós vamos falar essa tarde. Que leis são essas? Quais são os princípios básicos dessas leis? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Falar bastante sobre isso. Inicialmente, eu gostaria de comparar a codificação de Kardec com aquela base que nos dá sustentação para fazer uma viagem. Para fazer uma viagem. Então vamos imaginar assim. Imagina que vai ter uma corrida de Fórmula 1 aqui em São José do Rio Preto. Então chegam os corredores, cada um com seu carro. O que eles precisam fazer? Quem já assistiu corrida aí sabe. Você tem que olhar que pneu que vai usar, se está chovendo, se está sol, se vai trocar o pneu, se é macio, se é duro, como que está o vento. Não tem isso tudo? Qual que é o contorno da pista? Quanto de combustível que vai precisar dependendo do contorno da pista, porque tem pista que gasta mais combustível, tem outra que gasta menos, não é assim? E como é que os engenheiros sabem isso? Porque eles dominam princípios das leis físicas. A codificação kardeciana
são as leis básicas do mundo espiritual. Então eu vou tratar de algumas leis que nós precisamos saber para estudar Apocalipse. Por exemplo, primeira lei básica, está lá na introdução do Livro dos Espíritos, que o Kardec ainda era tão didático que fez questão de resumir para a gente isso. Então, se for lá na introdução do Livro dos Espíritos, tem um resumo dos princípios da doutrina espírita, que são princípios das leis que regem o mundo espiritual. E primeiro que está lá, existe um Criador do universo infinito. Que nome você vai dar para ele? O que você quiser. Porque nome é o que menos importa. Em português, nós costumamos chamar de Deus, mas em italiano é outro nome, em espanhol é outro, em hebraico é outro, em árabe é outro. O nome que você vai dar não importa. Existe um ser espiritual, criador de tudo. Essa é a lei máxima e é a lei básica que os espíritos fizeram questão de reforçar. Existe um Criador. Por muito tempo, meus irmãos, durante milênios de evolução na Terra, nós todos adoramos um Deus que era um Deus do nosso bairro. Deixa eu dizer melhor. No início da evolução do homem, há mais ou menos 100 mil anos atrás, lá no homem de Neandertal, como eles imaginavam que tinha alguma coisa superior? Porque olhavam para o céu, olhavam para tudo. Falavam, isso aqui não surgiu do nada. Não é? Porque se as coisas surgissem do nada, eu ia gostar muito. Né? Eu ia esperar que dinheiro surgisse aqui agora do nada, que comida surgisse aqui do nada, que casas se construíssem sozinhas. Mas não é assim que funciona. Alguém precisa produzir. Então o homem primitivo, muito cedo, percebeu que existia uma força superior, que é criadora de tudo. Mas o que eles achavam? Que essa força superior era um Deus protetor da tribo deles. Um Deus que cuida da minha tribo, da minha família. A outra tribo, a família do outro, é problema dele. E por incrível que pareça, passados 100 mil anos, a maioria das pessoas hoje encarnadas na Terra ainda cultuam um Deus tribal. Então você pode andar pelas ruas de São José do Rio Preto, tem criaturas que acreditam que Deus é o Deus da igreja dele. Se você não for da igreja dele, você está perdido com esse Deus. Porque ele vai te perseguir. Então é uma visão de Deus infantil. Infantil. Quando não é um Deus de uma nação. Então nós vamos ver uma potência como os Estados Unidos, que é uma nação que tem uma orientação religiosa, perseguindo outras nações, porque acredita que se as outras nações não acreditam no Deus deles, o outro é o mal e eu sou o bem. Não é? E do lado de lá, criaturas que acreditam que o Deus deles é superior do que o Deus daqui e se sentem no direito de matar milhares de criaturas, destruindo prédios, jogando bombas, explodindo lugares. Então, esse é o denominador comum ainda da humanidade. O que nós aprendemos com os espíritos superiores que revelaram as leis para Allan Kardec? Que Deus
não é meu Deus. Não é Deus de São José do Rio Preto. Não é Deus de Jales, né? E mais, não é Deus de São Paulo. E não é Deus do Brasil. E nem da América. E nem da Terra. E Deus não é Deus do sistema solar. Não é Deus da Via Láctea. É Deus do universo infinito. Então, só na Via Láctea existem milhões de sistemas solares como o nosso. Aliás, o nosso é dos mais pálidos. Tem sistemas muito maiores, muito mais belos do que o nosso. E Deus é Deus disso tudo. Então, quem tem que mudar não é Deus, é a nossa visão de Deus. É a nossa visão de Deus. Essa é a primeira lei que nós temos que aprender. Primeira lei que nós precisamos aprender. Existe um Deus universal. Existe um Deus universal. Então, eu vou contar um caso engraçado, para a gente entrar um pouquinho. É muito interessante esse caso. O Chico, certa vez, está narrado num livro chamado Na Era do Espírito, um livro editado por Joaquim Herculano Pires, em que ele faz perguntas, faz entrevista com Chico Xavier. No capítulo 28 desse livro, ele começa a perguntar sobre Deus, Jesus, para o Chico, e aí o Chico conta um caso engraçado, que certa vez ele perguntou para Emmanuel que explicasse para ele sobre a posição de Jesus, nós vamos falar aqui, sobre Deus. E aí Emmanuel falou alguma coisa, ele ficou um pouco sem entender, porque ele ainda confundia Jesus com Deus, né? Então Emmanuel foi explicando para ele que era diferente. E aí o Emmanuel falou, olha Chico, isso o Chico contando, Emmanuel falou para ele, olha, esquece isso, tá bom, você não fica preocupado com isso não, depois você vai entender. Aí ele insistiu, falou, Emmanuel, mas eu queria entender. Você quer entender? Então tá. Aí o Emmanuel começou a projetar mediunicamente um painel para ele, como se ele estivesse fazendo uma viagem. E aí o Chico começa a contar a viagem, que é uma revelação espiritual. Aí ele fala assim, então apareceu a Terra na comunidade dos mundos do nosso sistema evolutivo em torno do Sol. Ele começou a ver a Terra em torno do Sol. O nosso Sol, depois, em outra face do painel, evoluindo para a constelação que, se não me engano, é chamada Andrômeda. Olha o que ele está falando. A Terra gira em torno do Sol. Todos os planetas do sistema solar giram em torno do Sol. Mas o Sol gira em torno de um outro conjunto de estrelas que ficam na direção da constelação de Andrômeda. Olha só. O Sol também faz um movimento em torno dessas estrelas. Quanto tempo ele leva para fazer esse movimento? É um ciclo. É um ciclo. Só que o que o Emmanuel começou a mostrar para ele? Depois, essa constelação arrastando o nosso sistema solar e outros sistemas solares, porque não é só o nosso sistema que gira em torno dessa constelação, não, são outros sistemas também. Essa constelação avançava para outra, evoluía em direção a outra constelação que já não tinha nome na minha cabeça. Aí o Chico começou a ficar confuso. Já não tinha nome mais. Essa constelação girava em torno de uma outra maior. Isso dentro da Via Láctea. Essa outra maior, ele já não sabia o nome.
essa outra constelação avançava para outra ainda muito maior dentro da nossa galáxia. Estão começando a ficar confundidos? Então, meu objetivo está sendo cumprido. Depois apareceu a nossa galáxia, a Via Láctea, imensa, como se uma lente de alta potencialidade estivesse entre os meus olhos e o painel, e a nossa galáxia evoluía com outras galáxias em torno de uma nebulosa enorme. A nossa galáxia gira em torno de uma nebulosa. Você já imaginar quanto tempo que dura essa girada? Quem desencarnar primeiro, pesquisa e conta pra gente. Em torno de uma nebulosa enorme. E que Emmanuel me disse que passava a evoluir em torno de outras nebulosas. Então essa nebulosa que a nossa galáxia girava em torno, ela também girava em torno de uma outra nebulosa. Aí o que o Chico fala? Então a minha cabeça ficou cansada. E eu pedi para voltar. Como se tivesse saído de um foguete da Terra e me perdesse pelo espaço afora e sentisse uma vontade louca de voltar a ser gente e ficar outra vez no meu lugar. Porque tudo está dentro da ordem divina. Tudo está dentro da ordem divina. Cada mundo, cada sistema, cada galáxia, orientados por inteligências divinas. Orientado por inteligências divinas. E Deus, para lá disso tudo. Deus está acima disso tudo. Sem que possamos fazer uma definição. Senti uma vontade enorme de voltar para minha cama e tomar um café quente. Então, o que eu estou falando isso aqui? Depois nós vamos ver alguma coisinha. É para começar a dar uma ideia qual é o Deus que a doutrina espírita nos ensina. O nosso Deus não é Deus de religião católica, protestante, espírita, não. Nosso Deus é Deus das nebulosas. É Deus das galáxias. Então, se a criatura ainda está acreditando num Deus que é um Deus de bairro, Deus de país, Deus de religião, ele está muito aquém ainda. Não entendeu nada de Deus. Esse é o Deus que os Espíritos revelam. Deus das nebulosas, do universo infinito. Primeira lei que nós precisamos aprender. Segunda lei. Deus cria dois elementos gerais no universo. Um elemento é esse aqui. Elemento material. E o outro elemento é o de que você é feito. O elemento espiritual. Os espíritos imortais. Espíritos imortais. Então, certa vez perguntaram para o Chico assim, Chico, fala um pouquinho sobre Apocalipse. Ele fala assim, olha, eu não me sinto capaz de falar sobre Apocalipse. Naquela humildade dele, né? Mas eu sei de duas coisas. Deus existe e nós somos imortais. Então eu tenho uma notícia para dar para vocês aqui sobre Apocalipse. O máximo que pode acontecer é você desencarnar. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Ah, o que vai acontecer? Como é que vai ser a transição da... No máximo você vai desencarnar. Não é uma boa notícia? Uma ótima notícia. Então não tem motivo para pânico nenhum, porque nós somos seres imortais. Como é que um criador de um universo grandioso como esse criaria filhos para morrer?
Como é que um pai amoroso desse criaria obras perecíveis? Não. Os filhos que Deus cria são indestrutíveis. Não são materiais. Nós temos corpos materiais. Esse vai morrer mesmo. Esse vai morrer. Aliás, todo mundo aqui vai morrer. Vai desencarnar. Corpo. E a gente fica morrendo de medo de desencarnar, né? E os espíritos que estão aqui morrendo de medo de encarnar. Porque sabe das dificuldades que é estar na carne, dos desafios que a vida física apresenta. Né? Então, isso que o Chico falou, nós consideramos duas leis fundamentais. Deus infinito, eterno, criador, soberanamente inteligente, soberanamente amor, que cria filhos imortais. Olha, gente, a imortalidade é o maior presente que Deus poderia ter nos dado. É o maior presente. É o maior presente. É só você pensar assim, você nunca vai deixar de existir. Nunca. Terceira lei fundamental para nós aprender. Por que nós estamos falando isso aqui? Porque você vai ter gente que vai ver filme, vai ver livro aí vê cidade destruindo, água passando, e gente morrendo, o mundo vai acabar. Que mundo que acaba? Que mundo vai acabar? Qual mundo vai acabar? A Terra? Nós precisamos entender o fenômeno num quadro maior. A Terra é o quê? A Terra é um planeta do sistema. Daqui a alguns bilhões de anos, o Sol vai esfriar. Vai acabar o sistema solar todo. Agora, se até lá você ainda estiver encarnado ainda, pelo amor de Deus, é um aluno muito rebelde, que não está aprendendo nada. Porque até lá eu espero que ninguém aqui mais precise reencarnar. Tá todo mundo espírito já, que não precisa mais de corpo físico. Mas o Sol vai acabar. Um dia a Via Láctea vai acabar. E Deus vai construir infinitas outras. Porque o universo é um jardim celeste. As galáxias são flores. Elas nascem, crescem, morrem, nascem outras. Isso é fato. Isso que eu estou falando aqui não é religião. Isso é fato. Isso é astronomia. Tanto se você estudar o céu, você vai ver que tem coisas que estão nascendo, tem outras que estão morrendo. Quando morrem, eles dão o nome de buraco negro. É a cova das estrelas. É quando as estrelas estão sendo enterradas. A forma. E quando está nascendo, é supernova. Né? É sempre assim, nasce novo, morre velho. Essa é a regra.